ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a doutora Deise Ávila. Ela é cirurgiã dentista e a gente vai conversar sobre as dúvidas mais frequentes dos pais sobre os cuidados com a higiene bucal das crianças. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Boa tarde, TV Farol. Doutora, a gente tem bastante para conversar, né? E eu queria iniciar o nosso programa conversando sobre qual é a idade ideal para levar o seu filho para uma consulta. A orientação mais atualizada é que a criança vá ao dentista ainda no primeiro ano de vida. Então, primeiro dente, primeira consulta ao dentista. Desde o inicinho mesmo, né? E até quando o bebê está com aqueles sintomas de crescimento dos dentes também? Nessa fase inicial, nós poderemos orientar os pais como proceder com o nascimento dos dentes, com a higienização dos dentes, sobre hábitos orais, hábitos alimentares, tudo que vai fazer diferença para o crescimento facial e para a vida dessa criança. A gente sabe que as crianças que são acompanhadas desde cedo, elas têm uma chance de serem adultos mais saudáveis, de crescerem bem e terem um sorriso saudável, além de ter uma relação ótima com o dentista. Porque a consulta ela é conduzida de forma muito lúdica, muito leve, muito prazerosa. E sempre que a criança vai para consultas preventivas, sem precisar de nenhum procedimento invasivo, doloroso, é muito mais fácil. Até em relação para aquela criança se sentir mais segura, né? Se ela vai só para sentir dor, né? Só para amenizar aquela dor, realmente se torna algo mais difícil, né? Com certeza. Uma coisa que a gente percebe, por exemplo, criança cai e pode se machucar. Aquelas que já foram ao consultório numa consulta preventiva, quando, se porventura, ela se machuca, ela já sabe quem é o dentista, ela já conhece o ambiente do consultório, ela já sabe o que vai ser feito e ela não sente medo com o que vai acontecer. Já aquela criança que nunca foi ao dentista e de repente sofre um acidente e precisa ir ao consultório, tem tudo novo, então é bem mais complicado para essa família realizar essa consulta, né, sendo uma primeira consulta mais traumática. E a prevenção também é muito bacana, né, doutora, de falar? Hoje a gente pode trabalhar muito com prevenção e isso é ótimo. Eu sempre falo para os meus pacientes que provavelmente eles chegarão aos 90 anos sem conhecer a dor de dente, sem ter cárie, com um sorriso saudável, principalmente com todos os dentes na boca. Então, as crianças que são acompanhadas, que têm bons hábitos, que são bem cuidadas, sim, elas serão adultos saudáveis. E doutora, quais os cuidados com a higiene bucal desde o início? Tá. Assim que nós temos dentes, nós devemos escovar com escova de dentes. Então, escovação com escova de cabeça pequena, cerdas macias, creme dental com flúor na quantidade adequada para a idade da criança e o uso do fio dental. E existem vários cremes dentais, né? A senhora pode falar a diferença deles? É bem importante que seja considerada a presença de flúor e a dosagem. Que seja entendido o creme dental como uma medicação. E se ele é uma medicação, porque ele trata uma doença, ele tem uma dose recomendada. Essa dose tem que ser sempre feita na escova pelo adulto responsável. Então a criança, assim como ela não toma gotinhas de remédio sozinha, ela não vai dosar a pasta de dente na escova sozinha. Fora isso, não utilizar nas crianças cremes dentais muito abrasivos, né? Cremes dentais ditos clareadores ou para dentes sensíveis. Pode ser usado um creme dental infantil ou creme dental da família. A marca não é tão importante. O importante é que seja um creme dental comum, sem nenhuma dessas diferenciações e que seja utilizado na dose correta para a idade. Desde o primeiro dentinho? Desde o primeiro dente. E doutora, para prevenir as cáries, quais são os cuidados essenciais? A cárie é uma doença comportamental e ela acontece quando há um desequilíbrio. Então a gente tem que pensar o seguinte, a microbiota causadora da cárie, os bichinhos que causam a cárie, eles vivem na nossa boca, todos nós temos. Só que se nós alimentarmos esses bichinhos e não escovarmos adequadamente, se houver um desequilíbrio entre o que se come e o que se limpa, a chance de ter cáries é muito maior. Então, cuidar da alimentação,
evitar alimentos cariogênicos, balas, doces, refrigerantes, sucos, gelatinas, e ter a escovação de forma adequada. Isso não quer dizer que os doces são proibidos de forma nenhuma, né? A gente não vai criar a criança numa bolha, mas ter horário para as refeições, comer os doces como sobremesa, não ficar beliscando ao longo do dia e priorizar uma alimentação mais saudável, rica em frutas, verduras, legumes, cereais. Isso sempre vai garantir uma melhor saúde bucal. E é importante destacar que até a alimentação, ela muda tudo, né, doutora? Com certeza, a alimentação ela é um fator fundamental para a saúde bucal dessa pessoa e para a saúde geral, né? A gente sabe que os alimentos, os doces, os alimentos ricos em carboidratos, eles vão também ocasionar outras doenças, talvez não imediatamente, mas a longo prazo, como por exemplo diabetes, obesidade, doenças do coração e tantas outras. Doutora Deise, existe uma técnica específica para escovar os dentes das crianças? Eu falo sempre, eu oriento sempre os pais que façam a escovação com a cabeça da criança apoiada. E sempre afastar lábio e bochechas, os lábios e as bochechas, para que a gente tenha acesso à superfície dental. Às vezes os pais têm medo, têm receio de machucar a criança, mas a gente precisa afastar a musculatura para conseguir realmente realizar uma escovação adequada e efetiva. E a partir de quantos anos a criança deve começar essa escovação sozinha? A escovação sozinha, eu não diria uma idade, mas eu acho que tem um marco de desenvolvimento que é bem determinante, que é escrever com letra cursiva. No momento que a criança escreve com letra cursiva, ela tem motricidade, ela tem capacidade motora de escovar os dentes adequadamente. Nossa, que interessante isso. E, doutora, quais os alimentos são prejudiciais para a saúde bucal? Além desses que a senhora já falou. Principalmente esses alimentos que são mais pegajosos, mais grudentos, muito açucarados, tanto líquidos quanto sólidos, mas basicamente são os açúcares, os carboidratos, pães, bolos, bolachas, biscoitos recheados, geleias, enfim, esses alimentos com mais açúcar na composição. Então a indicação é depois de comer esses alimentos, logo já fazer a escovação. Fazer a escovação assim que possível, sim. E quando a criança deve começar a usar o fio dental? Sempre que houver dentes com superfícies unidas, já deve-se usar o fio dental. Então, tem bebês com 2 dentes, já tem indicação do uso do fio. E é muito importante que se crie o hábito de usar o fio dental. Mesmo que os dentes sejam separadinhos, usar aquele fio à noite, antes de dormir, vai criar o hábito para a vida toda. Existem alguns tipos de fio dental, né? Sim, existe fio de haste, o fio dental, a fita dental. Cada família vai utilizar o que se adaptar melhor. E existe algum que seja mais recomendado? O fio com haste, aquele fio que tem um cabinho, ele é mais fácil de ser utilizado, porque a gente não precisa colocar os 2 dedos, as 2 mãos, né, para utilizar o fio. Mas isso não quer dizer que ele seja melhor. A família realmente que vai se adaptar e que vai usar o que for mais adequado. E né, a criança também, gostaria de saber a partir de que momento ela já pode fazer sozinha essa limpeza com o fio? A gente sempre vai estimular a autonomia da criança, né? Então a criança está crescendo, está ficando maiorzinha, ela pode ir experimentando. E os pais, os responsáveis por essa criança, vão observar e vão ver se ela realmente está conseguindo passar o fio da forma adequada e vão dando essa liberdade, essa autonomia para a criança. Mas ela, só uma criança maiorzinha, vai conseguir passar esse fio realmente com tranquilidade e fazer uma limpeza efetiva dos dentes. É muito importante que o responsável, que o adulto responsável, e aí eu não gosto de colocar essa carga para as mães, né? O adulto que cuida da criança, que ele esteja ciente que a responsabilidade da saúde bucal da criança é dele. E é importante também a gente destacar a autonomia da criança, né? Durante o dia, ela fazer algumas escovações também, né? E a faxina noturna, ficar com o responsável. Então, muito legal. E quais são os sinais se a pessoa não tem essa prevenção, né? Tá. Não tem esse cuidado diário. Tá. Quais são os sinais que a criança dá e que o adulto percebe que precisa desses cuidados? A cárie, ela inicia como mancha branca.
que indica a desmineralização dos dentes. Então, é esse dente perdendo minerais. Essa fase é um pouco difícil de ser observada em casa. Mas uma coisa que eu acho muito importante é dizer que a cárie nos dentes de leite, ela tem um aspecto muito rápido. Ela muitas vezes é avassaladora. Então, o relato que a gente recebe é o seguinte: de repente surgiu um buraquinho no dente, de repente o dente quebrou. Esse processo ele não acontece tão de repente. Ele vai acontecendo de forma gradual, mas mais rápido do que nos dentes permanentes, e começa com uma mancha branca que indica desmineralização. Logo após, esse dente quebra, fratura. Só que a gente só vai ter dor mais tarde. Então, geralmente, quando o responsável vê, a criança realmente já está com o dente quebrado, cariado, enfim, e com dor. Tá certo, doutora Deise, a gente vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol, hoje com a doutora Deise Ávila, que é cirurgia dentista. E a gente está conversando sobre as dúvidas mais frequentes dos pais e das mães, né, doutora? E eu queria saber até que ponto a mamadeira e a chupeta, ela interfere na dentição das crianças. Sobre a mamadeira e a chupeta, é bem importante ressaltar que elas alteram não apenas o posicionamento dentário, mas também o formato dos arcos, o formato dos ossos. E, além disso, elas influenciam na posição da língua. A nossa língua em repouso, ela tem que ficar atrás dos dentes de cima, encostada no céu da boca. Toda vez que a gente engole, toda vez que a gente fala, enquanto a gente está respirando, assistindo televisão, dormindo, a nossa língua tem que estar encostada no céu da boca. Se a criança está usando uma chupeta, essa língua fica baixa. Logo, esse estímulo de desenvolvimento que a língua faz no céu da boca não vai acontecer. Então, isso é muito importante porque mesmo após a remoção do hábito, essa língua pode ficar acostumada a ficar depositada num lugar errado, interferindo na fala, interferindo na respiração, até mesmo na deglutição, que é o ato de engolir, além de influenciar posicionamento de dentes e formato de arco. Então, nenhum tipo de chupeta é recomendado, nem os ortodônticos, existem várias, né? Se a gente for considerar pelo nome, ortodôntico é o que arruma os dentes, então não existe chupeta ortodôntica, porque nenhuma delas faz isso. Nós não consideramos nenhuma chupeta adequada para uso, e todas elas fazem mal. E em relação à mamadeira? A mamadeira, ela tem o agravante da criança ainda sugar, forçar e fazer um movimento de vácuo contra o crescimento da face. A face, ela deve crescer para frente e para os lados, no sentido transversal. No momento que a criança suga, com a musculatura, ela faz um movimento de apertamento dos arcos dentários. Então, ela também é bastante prejudicial para o crescimento da face. E em relação a crianças que realmente não se adaptaram, não tiveram leite suficiente, leite maternal, né? Como que a mãe tem que lidar com essa criança? Eu vou dar aqui a minha opinião técnica de dentista. Vai. O ideal é que o leite seja oferecido em copinhos abertos, nas colheres dosadoras ou no máximo no copo 360. Nenhum copo com bico deveria ser utilizado. Óbvio que nós devemos estimular o aleitamento materno em livre demanda, pelo menos até os 2 anos de idade. Então, os copinhos também, nada disso é indicado. Eu brinco sempre que isso é tudo feito pela indústria para que a gente gaste dinheiro. Nossa! É bem impactante, né? Porque são informações que a gente tá acostumada com as mamadeiras, as chupetas, e realmente é bem prejudicial para as crianças. Isso foi necessário, né, Bruna, para a mulher sair de casa. A mulher que trabalha, né, a mulher precisou sair de casa e foi necessário que esses objetos fossem introduzidos para que o bebê pudesse ficar com outras pessoas, né? Esses objetos vieram depois, na época da Revolução Industrial, quando a mulher precisou realmente trabalhar. E então nós fomos acostumadas a ver as bonecas com chupeta, as bonecas com mamadeira, a boneca de boquinha aberta, esperando a chupeta. Desde criança nós temos esse padrão
enraizado na nossa cabeça. Mas se a gente for pensar, a natureza não fez esses objetos. A natureza fez a mãe com o seio, né? Então, o ideal realmente para um bom desenvolvimento facial é a criança ser amamentada. Em casos dessas mães que não conseguem amamentar, a tua dica é realmente a os orientação, copinhos, as colheres. A orientação é que se usem esses outros recursos. Minha orientação técnica, né? Como dentista, como ortodontista, uma dentista que trabalha com crescimento facial. Claro. E, doutora Deise, é necessário utilizar creme dental com flúor na infância? A gente já falou isso, né? Mas é importante reforçar. É importante o uso ou não? Sempre, desde o primeiro dente, o creme dental com pelo menos 1000 ppm de flúor. Isso diz lá nas letras miudinhas, entre 1000 e 1500 ppm. Ficar bem atento, é importante ficar atento, porque ainda nós temos no mercado cremes dentais sem flúor ou com 500 ppm de flúor, que não são efetivos na prevenção da doença. E quais são as dicas para os primeiros dentinhos? Escovar sempre, 2 vezes ao dia, com escovas de cerdas, nunca dedeiras de silicone, nunca aquelas escovas em U. Então, escovas de cerda de cabeça pequena, arredondada e cerdas macias, creme dental com flúor, na quantidade de meio grão de arroz cru. E essas escovas de dedo são muito utilizadas também, né? Ela pode explicar por que ela é prejudicial? Essas escovas, elas não são escovas na verdade, elas são dedeiras com cerdas de silicone. E elas não fazem a limpeza dos dentes. A gente pode usar essas escovas na fase de nascimento dos dentes, por exemplo, que a criança fica mais irritada, e usá-las para massagear a gengiva. E quais são as dicas para aliviar os sintomas dessa criança? Se a criança mama, aleitamento, né? Se ela ainda está mamando. Numa época de mais calor, pode ser feito picolés de leite materno. Se essa criança já começou a introdução alimentar, picolés de fruta, frutinhas geladinhas, palitinhos de cenoura, beterraba, maçã, que a criança vai poder esfregar na gengiva e ela vai brincar de roer e vai aliviar essa coceira, esse incômodo. Fora isso, colo, paciência, teta, carinho, vai passar. Em relação aos mordedores, tem alguma indicação contra? Eles podem ser utilizados sem prejuízo, podem ser utilizados mordedores gelados, deve-se evitar apenas aqueles que têm formato de, como se fossem chupetas. Tem alguns mordedores que têm formato de chupeta, esses devem ser evitados. E existem vários mordedores no mercado, né? Aquele que põe na geladeira, o que tem as sardinhas também, né? Para aliviar, eles são tranquilos para ser usados. Pode utilizar. E qual a importância da primeira consulta ao dentista? Na primeira consulta, nós vamos conversar muito sobre... A primeira consulta, ela acontece muito mais no escritório do que na cadeira, realmente. E os pais, a família, os responsáveis serão orientados com os cuidados, com esse sorriso para toda a vida. Então, ela é extremamente importante. É uma consulta extremamente informativa e que vai esclarecer as dúvidas com os cuidados com os dentes, cuidados com a alimentação, com os hábitos que eventualmente essa criança tenha. Essa consulta é fundamental para a saúde da criança. E a parte da ortodontia? A partir de que idade se percebe que a criança precisa usar? Aquela criança também que não tem essa frequência no consultório. Assim que for diagnosticado qualquer maloclusão, qualquer problema de mordida, qualquer alteração, essa alteração já deve ser tratada. Então, mesmo crianças pequenas com 3, 4 anos que apresentarem algum problema de desenvolvimento facial, de crescimento, alguma mordida que está fora do esperado, ela já pode ser encaminhada para tratamento. Com 3, 4 anos, então não precisa ter aquela fase já de estar trocando os dentes de leite? Não tem por que esperar para tratar, porque o grande pico de crescimento da face acontece até os 8 anos de idade. Se nós esperarmos a troca dentária, nós não temos mais crescimento facial. Temos, mas muito pouco. Nós não temos o nosso pico de crescimento facial, que nos ajuda muito quando a gente precisa realmente reorganizar aquela mordida. Então, realmente, se prevenir com 3, 4 anos, pode ser que a próxima dentição já não tenha mais essas dificuldades que tinham antes. Por isso que as consultas preventivas são tão importantes. Aos 6 anos, a gente sempre solicita para a família o raio-x panorâmico dessa criança, onde a gente vai ver como é que são os dentes permanentes,
se eles estão se formando da forma correta, se essa criança tem todos os dentes, tem dentes a mais ou a menos, como eles estão posicionados no arco, e a gente já tem uma noção do que vai acontecer com aquela criança. Então, a criança que é acompanhada desde cedo e que vai periodicamente ao dentista, ela tem chance de ter qualquer problema diagnosticado e tratado na fase mais adequada. E quais são as doenças mais frequentes que aparecem em crianças que não têm esse acompanhamento, doutora? Com certeza, ainda nos dias de hoje, é a cárie dental. Gengivite também, mas a cárie sem sombra de dúvidas. E pode explicar um pouquinho mais sobre a cárie? Quais são os sintomas que a criança sente? Como é tratada? Então, como eu comentei, a cárie, ela acontece pela questão comportamental, né? Pelo desequilíbrio entre alimentação e escovação. A criança vai ter sensibilidade, dor, pode aparecer uma bolinha de pus na gengiva, como se fosse uma espinha, o rosto pode inchar. A família deve estar bem atenta, né, e fazer essa escovação e sempre observar como essa criança está se desenvolvendo. E pode ter outros sintomas também, dor de cabeça, dor na barriga ou não? Normalmente, a dor é local. E qual é o tratamento que é feito no consultório? O tratamento vai depender da fase em que essa doença se encontra. Então, hoje nós podemos trabalhar com a mínima intervenção, né? Lesões iniciais, onde nós não usamos sequer a broca, ou até um tratamento de canal, e em casos muito avançados a gente pode precisar extrair esse dente. Doutora, e em relação aos dentes tortos, a gente já falou um pouquinho, né? Mas isso é um problema para a criança? É um problema no momento que, se não for tratado adequadamente, a gente pode ter falta de espaço nos arcos dentários, dificuldade mastigatória, dificuldade inclusive de mastigar alimentos mais duros e consistentes, como carne, por exemplo, maior retenção de alimentos e placa bacteriana, acumulando mais sujeirinha nos dentes, mais tártaro. Então, realmente pode trazer muitos problemas para a vida dessa pessoa. E para essa criança, qual é a indicação de limpeza dentária? As visitas ao dentista, hoje, elas são consideradas, elas são determinadas pelo risco de cárie da criança. Então, algumas crianças a gente pede que voltem a cada 2 meses, 4 meses ou 6 meses. Não existe mais aquele padrão, a visita ao dentista é a cada 6 meses. Isso vai acontecer de acordo com o risco de cárie, onde são avaliados como é feita essa higiene, se a criança tem algum fator dentário de risco, como é que é a alimentação dessa criança, qual é o histórico de cárie dessa criança e até mesmo dessa família. Tudo isso vai contribuir para avaliar o risco de cárie e determinar a frequência no dentista. E doutora, como esses pais podem prevenir, então, a cárie? Usando os alimentos açucarados de forma racional, como sobremesa, sem deixar ao alcance da criança, realizando a escovação efetiva, responsável, realizar essa escovação pelo menos 2 vezes por dia, se não for possível, ao menos antes de dormir. Para crianças maiores, evitar a alimentação na madrugada, evitar, por exemplo, colocar aditivos achocolatados, açúcares, farinhas no leite, quando ele é ofertado, e manter essa higienização sempre em dia, as visitas regulares ao dentista. A gente vai chegando ao fim do programa já, e eu gostaria que tu destacasse para os pais que estão em casa a importância, novamente, de levar o seu filho para consultar periodicamente. O sorriso do adulto, ele é construído na infância. A relação com o dentista pode ser uma relação boa, saudável, pode ser uma relação muito feliz. É possível ser bom ir ao dentista. Se essa criança for para consultas preventivas, for cuidada, avaliada desde cedo, eu garanto que ela terá uma vida muito feliz, um sorriso saudável e muitas histórias boas para contar. Muito obrigada pela presença aqui hoje, doutora Deise, e por todas essas informações. Tá bom, obrigada pelo convite. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV Farol RS.
Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.